Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje sucede o texto da multiplicação dos pães. Jesus tinha, a partir daqueles 5 pães e daqueles pães e daqueles peixes, Jesus tinha alimentado aquela grande multidão. Agora, o que acontece? O Evangelho continua dizendo: depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos devem ir adiante de Jesus, devem ir para Betsaida. Jesus, ele permanece, ele deve despedir a multidão. O Evangelho diz: logo depois de se despedir dele, subiu ao monte para rezar. O Evangelho apresenta, amados e amadas de Deus, Jesus rezando, Jesus que reza. Jesus é para nós o exemplo do orante. É o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que vive em profunda sintonia com o Pai. É o Filho de Deus que vive em profunda comunhão com o Pai. É o Filho de Deus que vive uma relação profunda de amor com o Pai. Isso é a oração. A oração é entrar neste diálogo amoroso entre Filho e Pai no dom do Espírito. Jesus reza. Jesus é o exemplo para nós do orante. Continua o Evangelho. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Amados e amadas de Deus, pelas 3 da madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Mas vai ao encontro dos discípulos como? Andando sobre as águas. E queria passar na frente deles. Imaginem a cena, à noite, Jesus andando sobre as águas e Jesus que passa à frente dos discípulos. O Evangelho diz: quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Qual é a primeira reação dos discípulos mediante a cena de Jesus que caminha sobre as águas, de Jesus que anda sobre as águas? Pensam que é um fantasma. E qual é a reação? A reação do grito, a reação do medo. Ficam com medo, o grito. Então, o grito é reação, é expressão deste medo, deste pavor que tomou o coração dos discípulos. O Evangelho continua: com efeito, todos o tinham visto. Todos
Diz o Evangelho, com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Amados e amadas de Deus, mas Jesus vem agora ao encontro da dúvida, do medo dos discípulos. O que faz Jesus? Jesus falou logo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Amados e amadas de Deus, sou eu, o nome de Deus. Jesus exorta os discípulos a coragem porque é Ele. Quem é Ele? É o Filho de Deus. É o Filho de Deus que caminha sobre as águas. É o Filho de Deus que tem domínio sobre os elementos da natureza. E os discípulos são convidados a vencer o medo. Não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Amados e amadas de Deus, Jesus sobe agora na barca e o vento cessa. Jesus é aquele que tem o domínio sobre o vento. Jesus é aquele que tem o domínio sobre o mar. Ele caminha sobre as águas. Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus que tem domínio sobre os elementos da natureza, que é Senhor dos elementos da natureza. O Evangelho continua, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Amados e amadas de Deus, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. E agora há um elemento novo. Há o elemento de Jesus que anda sobre as águas, há o elemento de Jesus que tem o domínio sobre o vento, sobre os elementos da natureza. Contemplemos o Filho de Deus, contemplemos Jesus que é Senhor dos elementos da natureza, contemplemos Jesus que anda sobre as águas, contemplemos a beleza do Filho de Deus, que é Senhor de tudo, que é Senhor da criação, que tem o domínio sobre a obra criadora de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.